Você está no Duas Saídas. Sim, de volta ao Duas Saídas, o podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais, de volta aí depois de um mês. Não vou falar de folga, porque não teve folga nenhuma. Simplesmente não teve um mês aí de Duas Saídas por conta justamente de falta de folga, né, Guanais? Exatamente, Fábio Toledo. Muito bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, que é o momento em que estamos gravando para variar, né? A gente sempre grava de noite. E um mês de muito trabalho e, infelizmente, a ausência do Duas Saídas. A gente queria ter voltado antes da gravação, mas acabou que só foi possível hoje, mas com muito assunto para falar, bastante coisa pra gente comentar, então vamos que vamos. Vamos que vamos, né? E é lógico, a gente teria muito mais coisa para falar. Mas vamos, né, até dar um enfoque em alguns assuntos, né? Porque muitos assim já passaram, né, do tempo da gente comentar. Então a gente pode até falar um pouco, né, en passant, já diriam aquele, né, pessoa pedante. Mas vamos falar justamente com menos temas, né? Comentar, né, um pouco mais, analisar um pouco mais aqui alguns assuntos importantes. E já deixa o like, né, já compartilha e vem com a gente para mais uma edição do podcast Duas Saídas. Ah, mas eu jogo xadrez, pô, eu falo em passando. Tem muita gente, muito basqueteiro que joga também, viu, inclusive. E a gente, Pior que é verdade, né? O pessoal curte, né, as nossas postagens, né, o pessoal do xadrez. O pior que não, isso acontece por causa do meu outro emprego, que eu fiz uma matéria com os caras, mas enfim, eles começaram a seguir Duas Saídas. Continuaram fãs, eles seguiram Duas Saídas. Mas, pô, a gente viu nesse hiato, por exemplo, o Embanyama jogando xadrez, o Luka Doncic tá sempre jogando xadrez também, eles curtem bastante. E o Embanyama jogando xadrez na praça mesmo, né? E na chuva, inclusive. Na chuva. Em Nova York. Uma possível solução para esse nosso hiato era começar a gravar tipo 11h30 da noite de domingo para segunda, né? Porque a gente ia gravar 2 semanas, um episódio só, né? E a virada da semana a gente ia estar gravando. Podia valer para 2 semanas? É igual aquela galera que toma banho de madrugada para falar que tomou banho 2 dias? Não sei. Não sei se o algoritmo ia ajudar a gente também. Tem essas pessoas mesmo? Opa! Eita, nós. Não quero conhecer. Vamos lá! Começando a edição de hoje, para falar, né, de 2 novidades já esperadas, né, já anunciadas até pela gente, inclusive, né, já comentamos a respeito, da Liga Ouro e também do Brasileiro CBB, né, que foram anunciados os participantes dessas 2 competições. Assim, é um movimento positivo, né, ter os 2 campeonatos até, né, mas acredito que até pela expectativa, né, que se formou ali, principalmente na reunião da Liga Ouro, né, com os clubes e tudo mais, parece que ficou faltando gente aí, né? Sim e não. A gente falou já da Liga Ouro. Bom, a gente que anunciou a Liga Ouro, né, meses atrás, a gente confirmou o retorno dela. No dia 11 de outubro a gente fez o post que cravamos o retorno da Liga Ouro. Cravamos não, porque parece que a gente estava adivinhando, né? Que a gente apurou, que a gente confirmou o retorno da Liga Ouro. Nós somos o primeiro veículo a adiantar isso. É sempre importante ressaltar, né? Com o tempo, outros veículos e a própria Liga Nacional de Basquete começaram a falar sobre a Liga Ouro. E ali no meio de novembro, a Liga fez um post, inclusive, mostrando uma reunião que aconteceu na sede. Quase 30 times discutindo a volta da Liga Ouro, apresentando o torneio para esses 30 times. A Liga fez uma grande propaganda, um grande auê com essa reunião, com esse suposto interesse de todas as equipes. Posteriormente também fez talvez uma grande sala, se é por assim dizer, uma grande festa pela possível volta do Internacional de Porto Alegre para o basquete, com vários posts, visita da Liga Nacional às possíveis instalações da equipe em Porto Alegre, adiantando a possibilidade de um retorno já para essa temporada. Então, eu acho que boa parte desse sentimento de que faltou é criado pela própria Liga Nacional de Basquete, a partir da própria expectativa que eles colocaram em cima de um retorno triunfal deste torneio.
Algo que estava sendo esperado com tamanha ansiedade pelos clubes, inclusive. Sim, fala, pô, a gente vai ter agora Fluminense, Praia Clube, Cruzeiro de fato tem, mas citando várias equipes que estariam para voltar, que fariam parte, poderiam fazer parte da Liga Nacional de Basquete, da Liga Ouro. Enfim, não aconteceu. Mas se você escuta o Duas Saídas há mais tempo, você sabe que, além da gente ter anunciado a Liga Ouro primeiro, a gente adiantou que isso não ia acontecer. Né? Na semana que aconteceu essa reunião, com quase 30 times, a gente falou com essas palavras exatamente, né? Que se desse 10 times na Liga Ouro, seria muito. Já seria para soltar fogo de artifício, né? Que não era a tendência e, de fato, não é o que aconteceu. O outro motivo, eu acho que que a gente fica com esse sentimento de faltou, é ter duas equipes B. Né? Acho que a gente vai falar dos times daqui a pouquinho, mas ter um campeonato de 6 times não seria tão ruim assim, pensando que seria a primeira edição de um retorno após 5 temporadas, 6 temporadas, melhor dizendo, mas na verdade não são nem 6 times, né? São 4 mais 2. Então isso torna dá uma sensação de esvaziamento maior ainda. E claro, há já, no meu caso pelo menos, resignada frustração com a situação, com a divisão do basquete masculino brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro da CBB também foi anunciado, também com 6 times, e que se juntasse as duas competições, a gente teria ali uma segunda divisão com 11 times, né, com 11 equipes. Não 12, porque o Osasco está nas duas listas. Então a gente poderia ter um torneio com 11 times, por causa dessa divisão, entre outros motivos, não teremos. Acho que são esses os motivos, né, que à primeira vista a gente pode ficar um pouco, não totalmente contente com o retorno da Liga Ouro. Embora, daqui a pouco a gente vai dizer porque ela é sim muito boa. Pois é, e falar dos times participantes, teremos na Liga Ouro então a Liga Sorocabana, o Basquete Osasco, que você já mencionou, né? O Sport Clube Vitória, Cruzeiro, além das equipes aí, times Bs do Pinheiros e do Minas Tênis Clube, né? 2 equipes que vão utilizar aí um pouco mais a sua categoria de base na Liga Ouro. E do lado do Campeonato Brasileiro de Basquete, quase que um torneio São Paulo-Santa Catarina, né? Com Osasco, o Basquete Santos e o Tatuí, 3 representantes de São Paulo, além de Blumenau, Brusque e Joaçaba de Santa Catarina, né? O trio catarinense aí, então, que disputa o brasileiro CBB, né, Guanais? Temos aí então, como você mesmo mencionou, 4 mais 2, né? 4 times, digamos, os times principais, né, das 4 equipes aí, Liga Sorocabana, Osasco, Vitória e Cruzeiro, com os times Bs aí de Pinheiros e Minas na Liga Ouro. Exatamente, né? Então a gente tem um retorno, né, que é a Liga Sorocabana, que participou muito tempo do NBB, tem alguns feitos interessantes, principalmente na estratégia da contratação de gringos, né? Trouxe alguns estrangeiros, pensou fora da caixa em alguns momentos e trouxe estrangeiros muito bons para o basquete brasileiro, alguns dos quais, acho que na verdade né? Acho que só o Bennett e o Anton Cook estão aqui até hoje, mas teve Holloway não, né? Holloway é o do Minas. Holloway, que chegou a ser MVP, entre outros bons nomes que chegaram via Liga Sorocabana. O Bennett, ele veio de Sorocaba ou veio do América? Veio do América de Rio Preto, tem razão, perdão. Ele veio do América de Rio Preto no Paulista. Mas, de qualquer maneira, a Liga Sorocabana sempre trouxe bons estrangeiros, pelo menos na época que tinha ali um orçamento um pouco maior, que a nossa moeda era um pouco mais favorável também perante o dólar, mas saiu completamente brigado, né? E com as últimas edições da Liga Sorocabana bem ruins, assim, né? Meio que na subsistência, se é que dá pra dizer assim, e com várias polêmicas, apologia a nazismo, quando isso ainda não era moda, entre outras coisas, né? Teve tudo isso. E tá de volta agora com os mesmos personagens, então é legal pela volta da praça. Não sei se a gente pode ficar tão mais animado para além disso, mas Cruzeiro, Vitória e Osasco aí sim, eu acho que, muito legal. Marcas fortes, né? Principalmente o Cruzeiro e o Vitória. O Cruzeiro já
desde aí de 2 temporadas atrás, quando foi anunciado essa tentativa de retorno para brigar lá em cima, montou time legal para disputar a CBB, acabou não ganhando, mas montou um time de bom nível para a competição. O Vitória chega como Vitória mesmo, e não na parceria com a Universo, igual foi na primeira passagem da equipe pelo NBB, e mostrou já naquela época, embora com a parceria, uma capacidade muito grande de mobilizar a torcida, né? Foram jogos muito legais no Cajazeiras, públicos legais nos momentos mais decisivos, e eu acho isso muito legal. E o Osasco, que tá aí já há várias temporadas no Campeonato Paulista, já também na CBB, já incomodou no Paulista os times grandes, se é que dá pra gente dar essa nomenclatura, já incomodou várias vezes os times mais endinheirados, já montou bons elencos, peca ali pela falta de torcida, pela falta de estrutura, né? O ginásio geodésico em Osasco não é ali o mais atrativo do mundo, mas é um time que tá aí faz tempo brigando, tentando crescer, e agora finalmente tem essa aproximação com a Liga Nacional de Basquete, isso eu acho muito positivo. Osasco que é o atual campeão brasileiro CBB, sim, né? Desbancando o Cruzeiro. Desbancando o Cruzeiro, e tá aí marcando presença nos dois certames aí, né? Até se a gente for pensar com relação a... Você se questionou, né, se o Osasco teria condição de estar nas duas competições. Acho que vai valer muito da tabela, né, dos dois torneios. Eu lembro, por exemplo, na temporada passada, o Campeonato Brasileiro tinha mais equipes e tinha alguns gaps, assim, de algumas semanas sem jogo, né? E acho que isso tende a permanecer, né? Ou vai diminuir o tamanho do campeonato, né? O campeonato vai ser mais curto, né? Mas acho que pro Osasco, como você falou, né? O Osasco é um time com muita longevidade, né? Dentro do cenário do basquete em São Paulo, né? Então é um time que já tem acompanhado, já tem se desenvolvido, talvez até por conta, né, desses outros projetos ainda não estarem tanto tempo, né? Dá pra dizer que o Osasco é um pouco mais sólido até o seu projeto do que, por exemplo, do Vitória do Cruzeiro. É lógico que talvez a questão de investimento seja diferente, principalmente do Cruzeiro, mas o Osasco já mostra também essa questão de estar já há mais tempo, né, se apresentando, também mais conhecido, embora você mesmo mencionou na questão de público, com esses dois times que vêm aí do futebol completamente diferente, né? Mas acho que também tem ali um pessoal que já acompanha o Osasco há mais tempo e que pode estar presente aí com um bom público, talvez aí no ginásio geodésico. E a Liga Sorocabana também, né? Um time que também tem uma história no NBB e que está tentando ainda, né, se reencontrar aí para ter temporadas tão, não diria tão marcantes quanto, mas que mostre uma retomada, né, do projeto em busca de uma aproximação à elite do basquete nacional. Mas talvez aí, acho que o foco principal da Liga Ouro vai ser Vitória e Cruzeiro, né? Uma expectativa para ter, quem sabe, uma condição para o acesso, né? Para disputar o NBB para a próxima temporada. Mas ainda não sei, né? Não sei se vai ser automático, né? Se vai ser algo tão fácil, tão simples assim. Curioso para mim, principalmente, é a ausência do Fluminense, né? Que muito se falou até mesmo pro NBB e nem na Liga Ouro aparece, né? Pois é, Praia Clube também, né? Fez ali reuniões para participar do NBB atual, né? Então ali lá para abril, maio do ano passado fez reuniões para integrar o NBB 24-25 e acabou que nem na Liga Ouro nem na CBB está. Acho que o basquete adulto acabou sendo adiado mais uma temporada lá em Uberlândia. Mas é legal a volta da Liga Sorocabana por ser mais uma força do interior, né? Que isso é sempre muito importante. É uma cidade, de 700 mil habitantes, tem um ginásio legal, o Alberto Moreira é um ginásio legal ali para 3 mil pessoas. Então, assim, se o extra quadra não for uma questão, ótima notícia o retorno da Liga Sorocabana, né? Já o Cruzeiro, a gente tem já um grande rival, de mesmas cores e mesma cidade,
embora o Cruzeiro até então tenha mandado suas partidas na região metropolitana de Belo Horizonte, não exatamente em Belo Horizonte, mas tá ali pertinho, né? E é uma marca muito mais forte do que o Minas Tênis Clube. Então, é uma marca nacional, né? O Minas Tênis Clube não. Embora seja ele um dos principais clubes olímpicos e em muitas modalidades é o principal clube olímpico do Brasil, mas a gente sabe, né? A força que o futebol exerce. Então é um símbolo muito mais reconhecível pela sociedade, por assim dizer. Então nas redações chama muito mais atenção um jogo do Cruzeiro do que um jogo do Minas, por exemplo, quando for ser noticiada alguma coisa sobre a competição. É nesse sentido que eu quero dizer. E chega, então, num cenário que não tem exatamente uma relação tão próxima com o time, com a marca instituição Cruzeiro, né, com o time de futebol, igual a gente vê, por exemplo, o Flamengo, Corinthians, São Paulo, que treinam, que mandam os seus jogos nos mesmos complexos, nos mesmos lugares do clube social ou do estádio em que o time de futebol joga. Nada disso, é um pouco descolada essa relação do futebol Cruzeiro com o basquete Cruzeiro, e agora ainda que o Cruzeiro é SAF, mais ainda. Então a gente tem que ver como que vai acontecer essa mobilização da torcida, do público com a equipe cruzeirense, para saber se realmente vale a pena, né, uma entrada desse porte. Não é nem que vale a pena, mas se vai surtir o efeito que a gente espera, se vai atingir o potencial que a gente imagina quando uma marca do tamanho do Cruzeiro entra no campeonato. Espero que consigam, espero que façam um bom trabalho. Do Vitória a gente já falou um pouco, embora mesmo na CBB nos últimos anos o Vitória não conseguiu ser exatamente competitivo, né? Igual seus principais rivais. Vamos ver como vai ser agora na Liga Ouro, mas me agrada. Vitória também pela praça, né? Salvador a gente já viu que gosta de basquete, que tem um público que acompanha, então acho que pode ser bem proveitosa essa nova passagem, essa nova tentativa aí do Vitória, agora enquanto Clube Vitória mesmo no basquete. Tomara que dê tudo certo. No Vitória tinha uma, se eu não me engano, né, na época ali que tinha o Universo, né, o Universo Vitória, tinha uma questão com relação ao ginásio, né, de Cajazeiras, que ele era meio fora de mão, não era? Que ele não era em Salvador, inclusive, né? Era na região metropolitana, e isso dava um trabalhinho aí, né? Mas, pergunta pro nosso colega Rafael Antônio, como ele adorava ir pra Cajazeiras. Mas a torcida ia, mas dava público, né? Isso apesar que não era um ginásio tão grande também, né? Não, de fato. Apesar da distância, dava público. E no caso do Cruzeiro, acho que a comparação não é nem com relação ao futebol, né? Mas sim com o vôlei, né? Que tem o time masculino que não joga, inclusive, em Belo Horizonte, né? Ele joga, se não me engano, em Contagem, né? O Sada Cruzeiro, né? Então, acho que esse talvez seja o formato que o Cruzeiro esteja tentando aí buscar também para o seu time de basquete, né? Buscar ampliar um pouco aí os espaços, né? Os horizontes dentro de Minas Gerais mesmo ali, né? Para promover a marca, né? Marca Cruzeiro mesmo dentro do estado ali, né? Num bate direto com o seu rival, não o azul, você falou aí, né? O Minas, mas o preto e branco, né? Que aí, quem sabe, com a presença do Cruzeiro no cenário também do basquete nacional, o Atlético também não tem interesse, né, em aparecer também. Já saíram notícias alguns anos atrás até da possibilidade do Atlético montar um time. Mas não tinha Cruzeiro, né? Não tinha Cruzeiro, mas saiu do Bahia agora, esses tempos atrás, inclusive, também. E aí, poxa, pensou um Bavi no basquete? Pô, seria legal demais, né? Seria muito bom. Então, são essas possibilidades. Eu até peguei aqui, o ginásio da Cajazeiras oficialmente tem capacidade ali para 2.000 pessoas. Então, semelhante a... não é tão pequeno, não. Talvez semelhante ali a panela de pressão, em capacidade, né? Acho que é o mais próximo do que a gente tem. E o Cruzeiro, né, que mandou até então seus jogos em Itatiaiuçu. Eu sempre erro o nome da cidade, peço perdão. Vai mudar a cidade? Não, então, não sei. Então isso... Seria bom pra gente não confundir, não ter esse problema de falar errado novamente. Não, a gente aprende. Pô, todo mundo aprendeu a falar Tetocumpo, Embariama, é só acostumar.
E no começo a gente se enrolava tudo, é só acostumar. Mas enfim, é uma cidade que fica a 70 quilômetros de BH, né? Então já, assim, também não é pertinho também, então tem todas essas questões que envolvem a volta do Cruzeiro, mas muito legal. Tomara que eles cheguem com sede, da mesma maneira que chegaram na temporada passada, né? Que montaram um bom time e mantiveram esse bom time mesmo sem a previsão de ter um campeonato, né? Porque o Cruzeiro, vale lembrar, montou um time forte para disputar aquele campeonato brasileiro da CBB que tomaria o lugar do NBB, né? Em parceria com a Infector, aquele super brasileiro da CBB que acabou não acontecendo. E o Cruzeiro manteve o time por alguns meses, né? sem competição. Fez ali alguns amistosos, umas tours e etc. Mas nada oficial. E mesmo assim, todo mundo seguiu treinando, seguiu jogando e tal. Então, tomara que venham com sede ao pote novamente, né? Pra fazer ali uma competição legal. E quem sabe pleitear uma vaga no NBB seguinte. Porque o time campeão terá direito a pleitear uma vaga no próximo NBB. Isso é um componente bem interessante da Liga Ouro, que é o que justifica a existência dela também. Mas resta saber se isso vai gerar a previsão de rebaixamento na Liga Nacional de Basquete, no NBB, em algum momento, né, Fábio? Porque a gente já cansou de falar que rebaixamento é tabu no NBB. Pois é. Continua sendo. Talvez não, né? Pra próxima temporada, óbvio que não vai ser, até porque não tá no regulamento, então os times não podem ser surpreendidos dessa maneira, né? Impossível. Mas é um assunto que sempre aparece aí, ainda mais agora com o retorno da Liga Ouro. Retorna junto com a Liga Ouro esse assunto. Mas assim, o Cruzeiro já tem aí, vai ser aí a sua primeira experiência em Liga Ouro, mas já tenha, nesses últimos anos, né, feito bons projetos ali a nível de Brasileiro CBB, né, como você mesmo mencionou na última edição, né, manteve o elenco, foi vice-campeão, né, perdeu para o Osasco na final, mas no ano anterior já tinha sido campeão, né, brasileiro, né, da CBB, consegue ou mantém aí, né, um interesse, um investimento pro basquete. E é um time que surge, né, já como um candidato muito interessante a conquistar, né, a Liga Ouro e pleitear essa vaga, né? Já estava pleiteando antes do próprio NBB começar, agora com a Liga Ouro, então tem uma grande possibilidade aí do Cruzeiro. É lógico que as outras equipes também, né, podem surpreender, como o Osasco fez no último brasileiro, né, no CBB. Mas o Cruzeiro tá no objetivo da equipe justamente, né, ter essa conquista da Liga Ouro para obter o acesso. Não dá para falar, gente, em favoritismo ainda, porque obviamente não sabemos, né, quais serão os elencos. Acho que vão ser montados, vão ser divulgados nas próximas semanas. Mas baseado no interesse, né, da equipe, né? Sim, de fato é o time que parece ter pretensões mais urgentes de chegar ao NBB, né? A impressão que dá, claro que isso pode mudar de um ano para o outro, mas é que se o Osasco, por exemplo, não conseguir fazer parte do NBB 25-26, tudo bem, né? Assim, vai crescendo, vai estabilizando o time. O Cruzeiro parece que quer chegar mais rápido do que as outras equipes. Só para a gente falar mais um pouquinho do rebaixamento, não duvido nada também a Liga estabelecer algo do tipo, e aí estou levantando hipóteses, tá? Agora não é informação, mas algo do tipo: entendemos que o NBB ideal tem 20 times, então pelas próximas 2 temporadas vai subir o campeão até chegarmos a 20 times no NBB. Uma possibilidade. Possibilidade também. Enquanto isso, você tenta estruturar melhor a Liga Ouro, chamar mais times pra gente ter ali, por exemplo, um NBB com 20 times e uma Liga Ouro com 10. Poxa, por mais que 30 equipes no basquete brasileiro ainda seja pouco, mas já é um cenário que eu aceito de boa, né? Já me parece bem melhor do que o que a gente tem hoje, né? De só 18, 17 na verdade, né? Então, sei lá, possibilidades que podem acontecer até para postergar um pouco essa história, essa possibilidade de rebaixamento, porque há
uma dificuldade muito grande em aceitar rebaixar um time no NBB. Vale lembrar, a gente repete, isso nunca aconteceu na história. Os times que, em tese, seriam rebaixados nas temporadas em que o regulamento previa rebaixamento, foram salvos porque outras equipes do NBB desistiram de continuar o projeto, quase sempre por motivos financeiros. Então quem ficava ali em último, em penúltimo, muitas vezes se salvava, porque é como se esse time desistente fosse rebaixado, entre aspas, quando na verdade ele só deixou de existir. E vamos ver daqui pra frente, a gente espera que essas desistências, que esses fins de projeto acabem, né, que a gente não tenha mais essa situação ano a ano, para de fato ter uma estrutura de acesso, descenso, ou de convites, se for optar por uma liga semi-fechada, como é a Euroliga, por exemplo. Hipóteses. Existem diferentes maneiras de você organizar um campeonato, né? Só é legal que cumpra o que é estabelecido. A partir do momento que decidir por algum caminho, siga o caminho, para aí sim ver se dá certo ou não. E Fábio, e também a gente tem o elefante branco na sala, que são os dois times B, né, de Pinheiros e de Minas. Exatamente, né? São duas equipes que têm categoria de base bem trabalhada, né? O Pinheiros aí é o maior campeão da LDB, não é? Sim, senhor. Tem o Minas também com um processo atual aí de formação de atletas também muito presente e que vão utilizar aí a Liga Ouro talvez para desenvolver os atletas, né, num ambiente adulto, né, para dar sequência, né, na competição. Isso eu acho ok, né, eu acho positivo até, né, ter esse trabalho. No vôlei isso acontece quase todo ano, né, o próprio Minas tem, né, o seu Minas Náutico lá, que já disputou Superliga B, né, o SESI Bauru aqui também, né, já teve a sua equipe disputando a Superliga B, né, e isso eu acho ok, né. A grande questão é que são dentro aí de um grupo que não é tão grande assim, né, de 6 equipes, 2 delas já tem ali a sua presença, né, no NBB. Então, pelo menos na questão de jogar a Liga Ouro para tentar o acesso, isso já não acontece para Pinheiros nem para Minas, né? É um outro objetivo para as equipes, que eu acho ok, como eu mencionei, mas que talvez para competitividade ali da competição isso possa, né, interferir. Porque são 33% do campeonato de times B, né? Já fica bastante. Já fica bastante. Me vale lembrar também que as notícias que saíram, e agora não é apuração nossa, é que São José e Flamengo ficaram muito perto também de entrar nos mesmos moldes, né, de ter um time B. O Flamengo, inclusive, já teve um time B na Liga Ouro lá em 2018, 2019, quando na primeira parte da existência da Liga Ouro, só que com outro nome, né? O time jovem do Flamengo vestia a camisa do Blumenau, mas na prática era o Flamengo. Que hoje disputa o Brasileiro CBB. Sim, com uma equipe própria, né? Mas isso já aconteceu. Só que era um time entre 8, um time entre 9, dependendo do ano. Então era uma outra proporção, era uma outra situação. E só para registro, a Liga Nacional de Basquete, claro, já previu que caso Pinheiros ou Minas sejam campeões da Liga Ouro, os times, obviamente, não vão subir, né? A gente não vai ter 2 Pinheiros, 2 Minas ano que vem. A vaga, o direito de pleitear, melhor dizendo, a vaga, vai pro próximo colocado, o segundo ou o terceiro, enfim. O modelo de competição será turno e retorno, né? Então, os 6 times se enfrentando, vai dar 10 jogos na primeira fase. Os 2 primeiros vão direto para as semifinais. O terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto numa série ali, uma espécie de quartas de final. E os vencedores vão cruzar aí com os 2 primeiros que vão estar nessa janela, nesse stand-by. E aí você tem melhor de 3 na semifinal e melhor de 5 na grande final para a gente decidir o campeão dessa Liga Ouro, Fábio. E só antes de passar, até esqueci de falar, os 2 times B tem o limite de idade, né? São 22 anos no máximo para essas 2 equipes que poderão utilizar esses jogadores. Então é
quase que o time da LDB, né? Sim, é bem isso mesmo. Dos jogadores que não... Porque o Pinheiros tem alguns jogadores de idade de LDB atuando no time principal, né? Mas boa parte não, né? Boa parte vão ter aí a oportunidade de disputar a Liga Ouro pelo time B do Pinheiros. E no Minas, não, acho que no Minas tem muito mais jogadores ainda disponíveis, né, da base. Pois é, e aí a gente tem que ver o seguinte também, né, já pensando aí para um futuro próximo. Você tem Minas e Pinheiros disputando essa competição. Flamengo e São José, que ao que consta, também estiveram próximos de entrar nesses mesmos moldes. O Paulistano é um time que, embora não tenha entrado nessas discussões, pelo menos não tenha sido noticiado que entrou nessas discussões, também tem plena capacidade, pleno elenco de base em todas as categorias possíveis para disputar um torneio desse. Então, há demanda para um calendário maior para o Sub-22, né? A gente sempre enalteceu muito a LDB, a Liga de Desenvolvimento, mas a gente sempre falou que era um torneio de 2, no máximo 3 meses. É pouco. Né? Se você for ver bem, é pouco. A partir do momento que o objetivo é ajudar na transição das categorias de base para o profissional, não é em só 3 meses que você faz isso. Né? Então, talvez exista demanda para algum outro tipo de estrutura para essa faixa etária. Uma Liga Ouro maior, não sei se seria viável. Talvez você mate outras equipes, né, que não teriam condição de manter um calendário cheio para isso. Mas uma outra competição para quem quiser, talvez seja uma necessidade. Talvez seja uma necessidade aparecendo aí. Né, para os próximos anos, é algo a se pensar também com muito carinho. Verdade, né? Bem interessante mesmo, né? Porque assim, para alguns jogadores até então, né, tinha ali a LDB e ia por empréstimo ou alguma coisa nesse sentido para jogar o CBB, né? Mas não tem também a quantidade de vagas necessárias para isso, né? Então acaba ficando um pouco fora, né, da realidade do atleta ali virar um jogador de 3 meses só, né, de competição, né? Então realmente talvez é que os campeonatos estaduais de base eles vão até o sub-20, né? Acho que sim, é o sub-19, não me recordo agora qual que é o limite atual, porque mudou na pandemia, né, como a gente teve paralisação em alguns anos, na pandemia isso foi alterado para que esses jovens atletas não perdessem um ano de categoria, mas confesso que eu não lembro qual ficou o limite. Mas de todo caso é entre 19 e 20, né? Talvez aí uma ampliação, né, de ter uma outra categoria, né, subir ali para é que não é no futebol, né? Porque senão seria idade olímpica, né, como se fala, mas no basquete não é bem assim, né? Mas que fosse também um campeonato estadual aí de sub-23, é lógico que aumenta os custos, né, com a base e tudo mais, mas que envolve, né, muitas equipes que não conseguem ter a sequência, né, necessária para manter, né, os jogadores aí e manter também o sonho do próprio jogador, né, de se desenvolver em ser um jogador de basquete no Brasil. Isso é fora assim da Liga Nacional, né, do NBB, é muito escasso, como a gente está vendo, né, essa questão aí de ter 12, 11, não é nem 11 equipes, né, que a gente acabou mencionando aí dos times que tem o Sub-23, Sub-22, né, disputando a Liga Ouro, são 5 com 4, 9, né, 9 equipes disputando a competição aí nível nacional, então é muito pouco, né, um número muito baixo. É lógico que uma parte, né, dessa demanda acaba indo para o 3x3, né? A gente tem muitos jogadores aí ou fazendo, né, jogando o 5x5 na LDB e depois vai para o 3x3, né, ou migrando totalmente para o 3x3, né, ou também, né, chegando ao encerramento da carreira e indo fazer outra coisa. Sim, e às vezes ficam alternando ao longo do ano também naqueles torneios de tiro curto, tipo o Campeonato paraense, né, que tem ali Remo, Paysandu e às vezes uma ou outra equipe também. Campeonato boliviano. Que sempre reúnem equipes jogadores conhecidos,
né? Jogadores conhecidos que estão sem clube. A gente falou até da temporada passada do Campeonato Catarinense também, que sempre reúne alguns desses jogadores, algumas dessas peças já de passagem por NBB, por Liga Ouro. Mas são torneios curtos, né? De ali poucas semanas, quando muito um mês, não preenche calendário, né? Não preenche calendário de ninguém. E ainda continuaria o problema. Continuaria exatamente. E bom, a Liga Ouro vai ser uma competição, a gente já previa, né? Uma competição pequena. Mesmo no ápice da Liga Ouro, quando ela estava mais forte, com equipes mais conhecidas, o máximo que ela teve foi 9 participantes. Então nunca foi um campeonato muito grande, tá? Isso, às vezes, ela é tratada com tanto saudosismo que parecia que era uma liga de 17 times também, né? Que era um espelho do NBB. Nunca foi, tá? Nunca foi. Né? Durante muito tempo ela foi quadrangular, né? Ela tinha 4 times disputando, depois aos poucos foi aumentando, até chegar ali em 8, 9. E agora ela volta com 6, eu acho que a gente já esperava, pelo menos aqui, por minha parte do Fábio, a gente já esperava algo do tipo. E vai começar no dia 15 de março. Eu achei o timing meio ruim, porque é coladinho no Jogo das Estrelas. Então, verdade. Não sei se vai dar tempo ao tempo, assim, pra a gente exaltar as duas coisas. Mas, enfim, vai começar no dia 15 de março. Como falei há pouco, turno e retorno, então 10 jogos na primeira fase e depois pelo menos uma fase de playoffs garantida, né, já que todos se classificam aos playoffs. E então você tem ali 10 e uma série de melhor de 3, então você tem pelo menos 12 jogos garantidos aí para esses 6 times, para essas 6 equipes. E o campeão vai poder pleitear uma vaga no NBB 2025-2026. Dito tudo isso que a gente falou, a gente começou pelos poréns da Liga Ouro, é fundamental que o torneio exista. É um torneio que expande o número de praças. A gente sabe que o NBB não consegue, o basquete brasileiro em geral não consegue ter um público nacional que acompanhe a competição para além do time que torce. Então hoje você ter mais praças é fundamental, porque quem torce para algum time acaba acompanhando o outro, né? Então, o bauruense acompanha o jogo do Franca, acompanha o jogo do Minas. O campinense acaba vendo os jogos do União Corinthians e vice-versa, né? Você tá ali de bobeira, você acaba vendo um jogo que não é do seu time, mas você não vê alguém de Manaus parando para ver um jogo da NBB, né? Você não vai ver alguém de Porto Alegre parando para ver um jogo do NBB. A menos, claro, que venha de alguma cidade que tenha, que já torça previamente. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, ter um aumento de praças é fundamental. Você ter um torneio mais barato também é fundamental, porque só disputar o NBB muitas vezes pode ser caro. A gente sabe que o NBB é um torneio que tem requisitos que podem ser muito pesados para times menores, times que estão em início de projeto. É complicado você começar um projeto já precisando ter um orçamento de 2, 3 milhões. Então, a Liga Ouro permite que você comece num patamar abaixo, que você vá se estruturando, que você vá sentindo o relacionamento com os demais clubes e a Liga Nacional de Basquete. E, claro, também dá uma dinâmica diferente para o próprio NBB. Tanto pela previsão de rebaixamento, se é que um dia isso de fato vai acontecer, quanto pela possibilidade dos times, dos jogadores que não têm espaço no NBB conseguirem jogar um torneio competitivo, um torneio que vale alguma coisa e com um nível interessante também. Então é louvável o retorno do campeonato, a gente vai acompanhar, a gente vai trazer. O fato de estar na Liga Nacional de Basquete também facilita por ser uma estrutura que a gente já conhece em termos de transmissão, de distribuição, de acompanhar estatísticas, por exemplo, de acompanhar onde vão ser os jogos. É algo muito mais integrado ao principal torneio do Brasil, que eu acho que é uma facilidade muito grande. Então, dito todos os poréns da primeira parte desse podcast, é de suma importância que a gente tenha uma Liga Ouro forte, que a gente celebre o retorno do campeonato e cobre e torça para que ele fique mais forte nos próximos anos. É isso. Esse é o encerramento importante, né, desse assunto nessa edição do podcast.
né? Porque realmente o desenvolvimento, né, do basquete passa também por essa parte de fortalecer, né, a modalidade também em outras praças, como a Liga Ouro pode trazer. E eu acho que esse é um ponto fundamental aí com o retorno, né, da Liga Ouro numa estrutura que a gente já conhece, né, como o Guanais falou, da Liga Nacional. E só para passar aqui o Brasileiro CBB, né, ele vai começar o Brasileiro CBB ele vai começar no dia 20 de março, né, com previsão para término no dia 20 de junho. Também acho que mais ou menos na mesma época aí da Liga Ouro. Com o formato todos contra todos, né, as 6 equipes aí se enfrentando, turno e retorno. E aí os 2 primeiros colocados eles garantem vaga direta no Final Four. Vai ter um Final Four do Brasileiro CBB, como já teve nas últimas edições, né? E aí os 4 clubes restantes eles vão se enfrentar num playoff, ou seja, está todo mundo classificado já, né? E aí eles vão se enfrentar num playoff do 3º ao 8º colocado, né? Tá ao certo? 6º, né? Até porque são 6 equipes, né? Não tem 8 equipes, né, Fábio? Isso, são os 2 no Final Four, os outros 4 no playoff. Do 3º ao 6º colocado, como eu havia mencionado, né? E que vão disputar os playoffs para definir as 2 últimas vagas para o Final Four. Ponto positivo também é que vão ser transmissões aí de propriedade dos clubes, além da CBB, que vai transmitir no seu canal no YouTube também. Eu não sei se todos os jogos, mas vai ter transmissão da CBB no YouTube. Fica de destaque então também o Brasileiro CBB. Bem semelhante à Liga Ouro, né? Número de times, modo de disputa, com a única diferença ali de fechar com o Final Four ao invés de séries de playoffs por toda a segunda fase, como vai ser a Liga Ouro. E tomara que também seja um campeonato estável, um campeonato que possa render algo para o basquete nacional e que no futuro esses campeonatos se unam, pelo amor de Deus, né? É um absurdo eles acontecerem simultaneamente com o mesmo objetivo, o mesmo nível, entre aspas, e enfim, é tudo muito errado isso, mas não é o ponto nessa semana para a gente discutir. E a questão, talvez, da Liga Ouro começar dia 15, talvez seja por falar que começou antes, né? Começou 5 dias antes, então já chama um pouco a atenção, eu não sei, tem um pouco disso. Na Copa do Mundo de 2010, na Copa do Mundo de Futebol em 2010, a Argentina foi eliminada nas quartas de final pela Alemanha, um dia antes do Brasil perder para a Holanda, né? E também ser eliminado nas quartas de final. E numa entrevista... Perdão, o oposto, né? O Brasil foi eliminado para a Holanda, no dia seguinte a Argentina foi eliminada para a Alemanha. E numa entrevista depois, o Maradona, que era o técnico da Argentina, comemorou que o Brasil foi eliminado antes, sendo que eles foram eliminados na mesma fase. Mas, às vezes, tem um certo orgulho nisso. Então, talvez, começar a Liga Ouro 5 dias antes, ainda que brigue com o Jogo das Estrelas, tem um pouco dessa questão também, né? Quem sabe? E não dá pra duvidar disso, não. Cara, nem um pouco. Até em termos de mídia, você pode pensar, tipo, pô, começou o campeonato de acesso ao NBB, e aí 2 dias depois começa um campeonato brasileiro, você fala, nossa, mas que esquisito, né? Você joga um pouco isso pro outro lado. Tem um pouco disso sim, mas, né, é meio patético um pouco, né? Mas enfim, é meio triste a gente ter que ficar analisando esse tipo de coisa. Mas enfim, é o que vai acontecer, então, nas próximas semanas a gente vai falando um pouco ali dos times, dos elencos, né, conforme forem sendo anunciados, e mais perto ainda, em março, a gente faz um preview, um balanço, distribuição de forças e etc. Eu só tenho uma curiosidade para saber como é que vai ser a questão de estrangeiros. Geralmente há uma limitação bem mais rígida de estrangeiros, permitindo no máximo 1, e vamos ver como vai acontecer isso em 2025. Ainda não foram divulgados os regulamentos, então a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber essa questão, mas eu acho que faz muito sentido, né? Não dá para você encher de estrangeiro o segundo nível, a segunda força do basquete brasileiro, porque o argumento para você aumentar esse limite na elite é justamente que você ainda tem espaço para os jogadores brasileiros, né? Senão aí sim você realmente só vai matar as vagas, os postos de trabalho para os atletas brasileiros, e aí não é interessante de fato.
Muito bem, seguimos acompanhando então a formação aí das competições de segundo escalão, né, do basquete brasileiro. E agora mais um assunto impactante, né, eu diria, que foi o anúncio, Guanais, do Ituano, confirmando, né, uma preocupação que já havia apresentado, né, aí com a própria torcida do Ituano. O Ituano na realidade não vai ter o seu time de basquete feminino para essa temporada 2025, né, temporada que tem LBF e Campeonato Paulista na sequência. O Ituano divulgou a nota oficial, né, na última semana, falando lá que fazer o esporte em nosso país exige, além de muita dedicação, captação de recursos e apoiadores para viabilizar a prática em alto rendimento. E com o basquete feminino não é diferente, né? E aí destacou, né, as conquistas que o Ituano teve nos últimos 7 anos, mas infelizmente, né, o Clube Ituano de Esportes não terá o basquete feminino na sua modalidade. É algo que a gente já havia comentado aqui, a questão de troca, né, de governo do Poder Executivo, né, da Prefeitura, acaba gerando algumas vítimas, né, e no esporte isso acontece muito, né, e dessa vez aconteceu lá em Itu, né, com o Galo de Itu, o time que vinha de ótimas competições, né, de conquista de LBF, inclusive, que vinha com um time muito forte no Campeonato Paulista, na última LBF também, agora deixando, né, de existir para a próxima edição, para a próxima temporada 2025 do basquete feminino. Pois é, o Ituano surgiu em 2017, bem ligado realmente ao poder público. Na época, o prefeito de Itu, Guilherme Gazola, né, em 2017, no seu primeiro ano de mandato, ele apoiou o projeto, que chegou a ser campeão da LBF em 2021. Então, havia muito dinheiro público no Ituano, pela prefeitura ou pela companhia Ituana de saneamento, né, tipo a Sabesp de Itu, que na verdade a origem do dinheiro é a mesma, né, é o poder público municipal. Só que agora, com a mudança de gestão, de fato isso acabou, né, o prefeito Gazola, o Guilherme Gazola, foi reeleito, né, é bom dizer isso, em 2020 ele foi reeleito, então por isso o projeto se manteve até então, e agora ele deixou o cargo, entrou um novo prefeito do Republicanos, o Gazola era do Progressistas, né, do PP, e houve a decisão de encerrar. A gente já viu muito isso em Mogi. O fim do Mogi não foi ligado apenas à política, mas também à política. O Rio Claro tinha uma relação muito grande com o poder público da cidade também, isso acabou vitimando o Rio Claro no masculino. É um cenário que a gente já está muito mais do que acostumado. E juntando ao momento ruim do Ituano no futebol masculino, realmente o projeto feminino é prontamente sacrificado. Uma pena, mas infelizmente é mais um da lista, né? Mais um da lista, mas aí convém destacar, né, porque é uma perda enorme assim, para a LBF, né, para o basquete feminino, que ao contrário, por exemplo, do NBB, que está com 19 equipes e tudo mais, está fazendo esforço para fechar 8. Não dá para abrir mão de nenhuma equipe, né, para a LBF. 18 times, né? Isso, hoje 18, né, o NBB. Mas a LBF, né, teve aí o Ituano, acho que há 7 anos, né, como seu membro aí, disputando sua competição. E me chama a atenção que mesmo, né, todo esse tempo, a LBF não fez nenhuma nota assim, de reconhecimento, de agradecimento, de, lamento pela saída do Ituano. Foi como se nada tivesse acontecido, né? Um time que estava sempre brigando ali por G4 na competição foi desconsiderado, ao meu ver, pela LBF aí, principalmente, né, nas suas redes sociais, que é onde mais está presente, né, a Liga de Basquete Feminino ali no Instagram, e não tem nada, né, a respeito do Ituano, de agradecimento. E eu uso como exemplo, porque assim, a Liga de Basquete Feminino ali, na teoria, né, é voltada para os clubes ali, assim como a Liga Nacional de Basquete. E a
a Liga Nacional, quando teve a saída do Cerrado, né, nessa última edição, teve pelo menos um post de agradecimento, né, de reconhecimento à passagem da equipe no seu torneio, né, na sua liga. E o Cerrado não era nem... O Cerrado ficou o quê? 3 anos, 4 temporadas no máximo, né, no NBB e alguns de Liga Ouro. O Ituano ficou aí 7 temporadas, era um time consolidado em tese aí, né, dentro do cenário nacional, com grandes nomes, né, com Antônio Carlos Barbosa como técnico, né, com a última MVP da LBF era do Ituano, e não teve sequer um lamento, né, um reconhecimento sobre o Ituano na postagem da Liga de Basquete Feminino. Então, realmente, esse é um ponto assim bem negativo também, além, é claro, né, da saída do Ituano, essa postura ou falta de posicionamento da LBF, né, porque, como eu mencionei, né, perder um time, a LBF perder uma equipe é bem pesado, né, porque teve 10 participantes na última edição da LBF, foi a maior edição da LBF com 10 equipes. Vai precisar de ter uma novidade, um outro time para marcar presença aí na competição, senão vai perder espaço. Até tem, né, que é Ourinhos. Ourinhos tá de volta pro basquete, a cidade de Ourinhos tá de volta pro basquete feminino, mas é protocolar uma nota, né, um obrigado, Ituano, relembrando as conquistas. Você não é um demérito para LBF, quer dizer, é um demérito para LBF a saída do Ituano, sim, mas você se posicionar com agradecimento, tipo, esperamos você de volta, é o básico, né, para você fazer. E outra, faz um post desse, na mesma semana você faz mais 2, 3 posts sobre qualquer outro assunto e morreu a conversa. Né, morreu a conversa. A Liga Nacional de Basquete fez isso pro Cerrado, e a gente sabe que a saída do Cerrado nem foi tão lamentada assim, né, no NBB. Né, foi tipo assim, poxa, você vai sair, que pena, mas enfim, então vamos discutir próxima edição? Até porque tinham outras equipes interessadas também, né? Pois é, né, uma possível substituição do Cerrado por Fluminense ou Cruzeiro não foi tão lamentada assim, né, a gente sabe dos bastidores que isso aconteceu, mas... Poxa, publicamente você faz o post, né? Publicamente você faz o post. É aquele jogador que já tá assinado com o time da Arábia, mas na entrevista aqui pra Globo, pra ESPN, vai falar, não, meu comprometimento é com o São Paulo o tempo inteiro. Minha cabeça tá aqui, é no Corinthians, é no Palmeiras. Sabe, tem coisas que você diz ou não diz de maneira protocolar pra manter tudo em ordem, né? Pra manter um pouco de aparência, pra manter a situação da melhor maneira possível, né? Realmente foi uma ausência muito triste da LBF nesse sentido. E tinha boa notícia, né? Até pra soltar logo depois do Ituano, se quisesse falar, putz, não vamos dar muita margem pra isso, dava pra soltar o Valeu Ituano e logo depois a obrigatoriedade da disputa do CBI. Sim. Né? Que soltaram, inclusive, essas semanas aí, esses dias. A gente já tinha falado, né? No meio da temporada passada, a LBF decidiu estabelecer um plano de metas plurianual até o fim dessa década quase, que a cada ano os times têm mais deveres, né, para participar da LBF. Então, o que muda para a temporada 2025 é que todo mundo que participar da LBF também tem que participar pelo menos de um campeonato brasileiro interclubes, de um CBI. É similar ao que o NBB faz com a Liga de Desenvolvimento. A LBF também faz, dando a liberdade dos times escolherem a categoria. Né? Não precisa ser o sub-22, sub-23, pode ser sub-15, 16, 17, pode ser uma categoria mais jovem. Mas os times, a partir desse ano, são obrigados a disputar. Isso é uma boa notícia. E só para fechar essa pauta, daqui 2 anos eles vão ser obrigados a disputar 2 CBIs, né? Estarem em 2 categorias a partir de 2026, ou 27, eu não lembro agora. Então, é de fato uma notícia muito legal. Você tem o retorno do Ourinhos, que está confirmado, né? Então você tinha ainda como jogar a notícia do Ituano para baixo do tapete rápido, e nem isso foi feito. Assim, não é a primeira vez que a gente critica a LBF aí com questão à comunicação, né? A gente vai lembrar lá com relação às premiações, né, de melhores do campeonato, que demorou pra caramba, né, na temporada
acho que retrasada. Assim, tratar melhor, né? Na passada mesmo. Foi na passada mesmo? Foi. Tá melhor, né? A comunicação, acho que já é o mínimo, assim, né? Pra se ter um crescimento, uma evolução. É legal ter o tratado, é legal ter políticas interessantes, né? Dentro dessa questão do CBI, a própria movimento ali do programa de atleta graduado que fazem também, né? De auxiliar atletas aí no ensino universitário. Mas também, né, ter uma comunicação adequada, né, para garantir o próprio assunto, né, a própria liga, né, como um assunto assim, melhor trabalhado. Eu acho que falta muito, né, e esse reconhecimento, a falta do reconhecimento do Ituano me chamou a atenção. E agora uma atualização posterior à nossa gravação, inclusive, porque, como sempre, né, alguma coisa acontece depois da nossa gravação. E no caso, foi a divulgação aí da LBF das equipes participantes da temporada 2025 aí da competição. Então, as equipes vão ser as seguintes. Eu só vou citar as equipes, né, que estão, e depois na próxima edição a gente dá mais destaque, né, detalha um pouco mais as equipes. Então, Unimed Campinas, Blumenau, Santo André, São José, Sodier Mesquita, Sampaio, SESI Araraquara e Corinthians são equipes remanescentes. Portanto, das equipes da última temporada saíram 3. O já mencionado nessa edição, o Ituano, o Bax Catanduva, o Novo Basquete Ponta Grossa, e aí entraram os estreantes aí, então, Maringá, Cerrado e o Basquete Ourinhos, Ourinhos Basquete, que está de volta, então, conforme já foi anunciado até pelo próprio Ourinhos antes mesmo da LBF. Então mantém-se aí a competição aí com 11 equipes, tendo a troca, né, saindo Ituano, Bax Catanduva e Ponta Grossa para a entrada de Maringá, Cerrado e Ourinhos. Pouca coisa muda em questão de equipes, mas fato é que mais uma vez, né, a LBF não consegue evoluir, não consegue expandir sua competição, o seu cenário aí de equipes participantes. A gente fala da LBF um pouco mais nas próximas edições, né? Vamos trazer agora, Guanais, um pouco, né, dos brasileiros pelo mundo, né, esse último mês, para se dizer assim. Até porque se a gente for falar do que aconteceu tudo, né, no último mês, aí fica complicado. Vamos começar lá nos Estados Unidos, né? O Gui Santos no Golden State Warriors tendo espaço, e a Stephanie, né, que foi dispensada do Dallas Wings, né, oficialmente agora nessa última semana. Pois é, falar rapidão então do Gui Santos. Ele conseguiu espaço na rotação do Steve Kerr no Golden State Warriors a partir do momento em que o time começou a ficar meio destruído por lesões, né? O Brandon Podziemski está fora já por algumas semanas, deve ficar fora por mais um tempo. Kuminga também está fora por um tempo. Draymond Green, no jogo que ele entrou de fato na rotação, o Wiggins também estava fora. Depois, na partida seguinte, o Curry não jogou. Então ele aproveitou esse momento para ter espaço na minutagem que importa, né? O Gui Santos até entrou nesta temporada já no garbage time, que é aquele momento em que o jogo já está decidido no último período. Isso não tem muito valor, para ser sincero, por mais que o jogador ali se esforce e tal. Mas era até negativo pro Gui Santos, porque como ele não é esse cara, esse cestinha, ele não é um super pontuador, nesse momento você coloca ali todo mundo, os reservas, os que não entram, o cara que pega a bola, ele nem olha pro lado. Ele pega a bola e vai pra cesta. Ele quer pontuar, ele quer aparecer ao momento que ele tem, e o Gui Santos nisso acabava se prejudicando. Ele entrou na rotação do Golden State Warriors e já fez várias funções. Ele entrou há 2 semanas. E ele já substituiu o Draymond Green, marcando o pivô adversário. Ele já substituiu Andrew Wiggins, sendo um ala de força e de maior volume na pontuação. Ele já substituiu Kuminga também, sendo um cara de desafogo, numa alternativa aos chutes de 3 pontos. Ele já fez muita coisa nesse período e ele se dá relativamente bem em quase todas. O grande ponto do Gui Santos é que ele não é especialista em nada e faz tudo bem, né? Mas ele chuta bem de 3? Chuta, não é o Curry. Ele defende bem? Defende, não é o Draymond Green.
Ele tem boa visão de jogo? Tem. Não é o Dennis Schroeder ou o próprio Curry. Então, assim, ele consegue meio que fazer a de todo mundo. E ele acaba se destacando por isso. Ele é um cara de muita valência na defesa. Ele se joga em toda a bola, ele marca todo mundo muito forte. E é o que é mais exaltado pelo técnico do Golden State e pelos companheiros, que é as pequenas vitórias que eles chamam, né? Eles até utilizaram essa expressão, as pequenas vitórias que o Gui Santos dá. É num ataque adversário, o Gui Santos cortar um passe e dar um tapa na bola. Isso muitas vezes nem aparece na estatística se ele não for o cara que domina a bola. Né? Melhor dizendo, se ele corta um passe dando um tapa na bola e ela acaba com o Curry, a estatística vai pro Curry, não vai pra ele. Se ele dá um tapinha num rebote, na briga por um rebote, e a bola cai na mão do Schroeder, o rebote vai pro Schroeder ou vai para um rebote coletivo, né, para um rebote do time, não vai para ele. Mas a posse foi pro Golden State. Né? Ele é muito bom nessas questões e também não decepciona no ataque. Né? Também tem um bom aproveitamento do perímetro. Ele acertou nas duas primeiras partidas, ele fez acho que 7 bolas de 3 em 9 tentadas. Então se destacou muito bem, faz parte da rotação, ficou na rotação mesmo com vários retornos, não voltou todo mundo ainda, é verdade, mas ele tá na rotação em momentos importantes, então que bom que o Gui Santos tá jogando. E em uma dessas partidas, inclusive, ele foi eleito o melhor jogador do time, o melhor jogador da noite, na verdade, que acho que foi no segundo jogo dele. Então, que bom que o Gui Santos tá realmente se reencontrando ali no Golden State. E ao contrário agora, né, a Stephanie Soares, ela foi dispensada do Dallas Wings, né, temporada péssima do Wings na última edição da WNBA, tá sofrendo aí com lesões no joelho, né, e acabou saindo da liga, foi muito mal utilizado também, né, quando tinha condições de jogar, e agora a gente vê também, né, a dúvida, né, que fica agora para Stephanie, porque ela, por conta de lesão também, vai ficar fora das quadras em 2025, né, vai retornar em 2026 apenas, né, então o momento, né, da carreira dela muito preocupante agora, né, Guarani? Com certeza, ela até foi anunciada por uma equipe da Polônia para jogar essa intertemporada, né, entre a WNBA, mas não entrou em quadra, né, por causa da lesão. E vamos ver qual vai ser o tamanho do mercado dela, né, quando ela finalmente se curar. Não sei até que ponto ela vai conseguir chamar a atenção da WNBA. Talvez jogos pela seleção brasileira sejam muito importantes nisso. Talvez seja a grande vitrine dela, né, para quando voltar. Vale lembrar que nessa temporada a WNBA vai ter uma equipe a mais, que é o Golden State Valkyries, né, as Valkyrias de Golden State, e na outra vai ter uma equipe em Toronto. Então, assim, pelo menos são mais espaços para ela tentar se alocar quando voltar a jogar. É ter paciência, recuperar da melhor maneira possível e aparecer também o máximo que conseguir quando tiver condições de jogo mais uma vez a Stephanie. Tomara que dê tudo certo. Tomara, né? E agora indo para a Europa, né? Outro jogador que sofreu com lesões mais uma vez, o Raulzinho, né? Que foi uma passagem meteórica aqui no NBB pelo Pinheiros, conseguiu ali um contrato pelo Barcelona, que a gente até falou, né? Pô, excelente, né? Essa oportunidade para ele. Mas assim, ele fez 2 jogos, né? Pelo Barcelona. Nos 2 ele se machucou, né, e acabou sendo dispensado posteriormente, né, a segunda lesão aí, contra inclusive o Estrela Vermelha, né, do Iago. Pois é, e quando jogou, até jogou bem, mas jogou muito pouco, e infelizmente não tá conseguindo ficar saudável, né, o Raulzinho. Eu acho que deve ser muito decepcionante voltar a jogar tão pouco e já se lesionar novamente, realmente uma pena. Ainda na Europa, quem tem se destacado muito é o Matias Alessanco, né, ele que segue jogando pelo time B do Betis, na 4ª divisão da Espanha, entre os adultos, mesmo tendo apenas 17 anos. Ele jogou o Adidas Next Gen, que é a principal competição para jovens dessa faixa etária na Europa, e ele foi um dos principais jogadores, mesmo um ano abaixo do limite, né? Ele fez parte do quinteto ideal, que foi composto apenas por jogadores nascidos em 2008 e ele de 2007. Então, vários nomes ali que já pingam em análises para a NBA daqui a alguns anos, e o Matias, que também está nessas relações já, mas
conseguindo ser superior a caras mais velhos que ele. Então, realmente muito legal mais um bom momento vivido pelo Matias agora não na Espanha, né? Na Europa como um todo. E na Europa ali também, né? Tivemos o Iago chegando a 100 jogos pela Estrela Vermelha, né, e os 2 técnicos brasileiros aparecendo bem, né? O Splitter seguindo muito forte ali no Paris e o Bruno Savignani liderando a Lebe Ouro, né, pelo Burgos. Exato. O Splitter na Euroliga, né? Acabou aquela sequência invicta que a gente falava antes da nossa pausa, mas ainda segue muito bem. Ele, inclusive, ele assinou com a agência Clutch Sports, que é a agência do Rich Paul, que é basicamente a agência do amigo do LeBron, né? Que gerencia LeBron e companhia, e que tem uma entrada enorme no mundo da NBA. Então, quem sabe também não possa ser um sinal de que em breve a gente possa ver Thiago Splitter na NBA. Quem sabe? É uma tendência. Foi um bom indício, é uma tendência. Lembrando que ele já foi auxiliar no Brooklyn Nets e no Houston Rockets. Então, quem sabe não seja um movimento aí vislumbrando voltar aos Estados Unidos ou Canadá num futuro próximo, Thiago Splitter. Mais algum brasileiro? A Camila tá muito bem na China ainda, né? Ela tá tendo ali partidas de triplo-duplo, com estatísticas fazendo 30, 35, 40 pontos. Eu acho louvável a gente exaltar o bom momento da Camila, mas é um cenário diferente de WNBA, né? E de seleção. Pois é. Uma das coisas que mais me anima nesses números bombados da Camila são as assistências, né? Que é uma estatística que ela não tem tanto, e mostra que ela pode estar abrindo um pouco mais ali o seu jogo, o seu arsenal. Mas também minha análise fica em cima dos números, tá? Porque falar pra você que eu tô acompanhando a Liga Feminina Chinesa, estarei mentindo. Eu tô com dificuldade de acompanhar aqui no Brasil, né? A chinesa vai ser mais difícil eu falar pra vocês hoje. Não bate horário pra você? Cara, não dá. Não dá, não. Sendo sincero, eu tô acompanhando mais por highlights e por divulgação de outros perfis, da própria Camila, enfim. Mas não tenho visto seus jogos. Mas os highlights que mostram, a gente consegue ver uma superioridade física muito grande. Né? Muito grande. Então até por isso que eu acho difícil a gente tomar muito por base e imaginar que a Camila vai voltar pra WNBA fazendo 40 pontos. Não me parece o cenário. Ah, isso é bem difícil, né? É outra realidade mesmo. Mas dá pra vamos reduzir aí. Quem sabe ela termina com uma média de duplo-duplo. Já tá bom demais. Pô! Muito bem, entramos agora no cenário NBB, viu, Guanais? Porque o cenário tá bem embolado, né? Até tem uma das perguntas, né, do pessoal que mandou pra gente mensagem, né? Era com relação a esse NBB embolado, né? A gente tem aí, acho que desde o começo, né? Já tava assim. Da disputa pelo Super 8 também foi até o final dessa maneira. E agora na virada de turno tá mais ainda, né? Tem a diferença ali do G4 pro 13º é quase zero. E tem outro ponto, né? Os líderes não são tão imbatíveis assim. Se você for pegar, por exemplo, a temporada passada, só vou pegar a passada como exemplo, né? Que geralmente é o maior nível de comparação que as pessoas fazem, né? De um ano pro outro. Flamengo e Franca dividiram a liderança com 31 vitórias e 5 derrotas na competição. Então, em 36 jogos, eles tiveram 5 derrotas. O Flamengo, que é o atual segundo, ele já tem 5 derrotas em 21 jogos. O Minas tem 3, proporcionalmente tem mais, né? Se a gente fosse espelhar, o Minas ia acabar com 6 derrotas, provavelmente. Fazendo essa conta de padaria, né? Espelhando a primeira metade para a segunda. A partir do terceiro, que a gente vê mais ainda esse aspecto. O Brasília é o atual terceiro colocado, tem 13 vitórias e 8 derrotas. Foi o mesmo número de derrotas que o Minas teve a temporada passada inteira. Então você pega o terceiro colocado, já perdeu o mesmo tanto no meio do ano do que o terceiro colocado perdeu o ano passado inteiro. Então a gente já vê um equilíbrio maior, né, nesse sentido. E a gente tem a sensação que nenhum jogo é ganho, ou quase nenhum jogo é ganho. E nessas últimas semanas, por exemplo, a gente tem
um SESI Franca com 3 derrotas seguidas, um Paulistano com 4 vitórias seguidas, um Corinthians com 3, 4 vitórias seguidas, São José também, times que passaram o primeiro turno inteiro na metade de baixo da tabela e estão subindo vertiginosamente agora. Botafogo teve seu momento, Fortaleza está crescendo de produção, e eles estão ganhando de quem? De Brasília, de União Corinthians, de Bauru, de Pinheiros, do próprio Minas. O São José bateu o Minas ontem. Então, essa sensação de que nenhum jogo é ganho dá bem mais essa, além da própria tabela, mas essa sensação confirma esse NBB embolado, né? Exato, tava até vendo, o São Paulo tá hoje que a gente grava com 10 vitórias e 10 derrotas. Lá no começo teve um início invicto, né, de invencibilidade, agora tá em 12º, perdeu pro Mogi jogando em casa, né, tá em baixa agora no campeonato. O São José tá em alta, derrotou o Minas, né, na última semana aí, com um grande resultado para cima do atual líder, né, então tem essas fases das equipes também, né? A fase de alta, a fase de baixa. O Franca começou numa fase de baixa, depois teve uma recuperação ali, né? E agora volta a ter a sequência de derrotas. E isso vai criando ali quase uma disputa de surf, né? Cada maré que vem aí para as equipes vai mudando a classificação. Temos atualmente, né, no momento que a gente grava, na noite do dia 21 de janeiro, Minas, Flamengo, Brasília e União Corinthians no G4, mas que provavelmente na próxima semana tudo pode mudar, né? Não só no G4, né? Todo o cenário do campeonato aí, né? Pelo menos do Corinthians ali, o 13º com 10 vitórias e 11 derrotas, até lá em cima ali com o União Corinthians com 12 e 8, né? Então é uma disputa bem aberta, bem franca, né? E que acho que isso que deixa o campeonato bem disputado, né? Bem legal de se acompanhar, né? Lógico, nem todo jogo é bonito, né? Mas a questão de surpreender, né? De não ser aquela ciência exata que muitas vezes até o basquete parece, né, Guanais? Com as diferenças entre as equipes ali, a gente não vê tanto assim nessa edição do NBB, e acho que esse é o barato, né, da competição nessa temporada, né? Talvez por méritos de algumas equipes, demérito de outras equipes, mas a realidade é que o NBB está muito bem disputado, né, em termos de igualdade, assim, e que não dá para cravar, né? Própria nossos palpites lá pro Dunk RS dizem por si só, né? Teve uma semana que a gente conseguiu gabaritar, surpreendentemente. Mas é muito difícil você palpitar, ainda mais, né, nesse cenário de NBB com várias alternâncias, né? E nessa semana, inclusive, corrente, estamos mal, né? Já erramos algumas aí. Mas foi muito engraçado, semana passada teve algumas unanimidades entre os palpiteiros, né? E unanimidades frustradas, né? Tipo o Mogi vencendo fora de casa, vencendo o São Paulo fora de casa, por exemplo. Aí vai todo mundo lá comentar, né? Bom, enfim, é praxe, isso sempre acontece. Como diz o Chico Bento, normar, tudo normar. Mas eu acho que essa instabilidade que você fala, o time que melhor traduz é o Bauru, né? Vamos lembrar que antes do final do ano, o Bauru estava em 3º lugar, praticamente classificado para o Super 8, perdeu 3 jogos seguidos e primeiro perdeu o mando do Super 8, depois perdeu o Super 8, né? Ficou fora do Super 8. Aí ganhou uns jogos, se recuperou. E ontem, estamos gravando na terça-feira, ontem Bauru enfrentou o Paulistano em Bauru. Se o Bauru vencesse, ia ficar em quarto lugar, ia entrar no G4. Precisava ver os critérios de desempate, mas pelo menos ia ter campanha de G4. Bauru perdeu o jogo, tá em 9º. E nesse momento que a gente grava, Franca e São Paulo se enfrentam, e se o São Paulo ganhar, o Bauru cai pra 10º. Então, assim, se depois de perder o jogo pro Botafogo no primeiro turno, o Bauru deixou de pegar G4 pra perder o Super 8, ontem aconteceu quase a mesma coisa. O Bauru deixou de pegar G4 pra potencialmente cair pra 10º, por causa de um jogo.
Então, tá uma montanha-russa muito louca nesse momento na tabela. A gente não vai ficar comentando os jogos, porque realmente seria 3 semanas ali pra gente falar, mas tá bem interessante. E nesta semana, Fábio, temos Super 8, que aí sim merece uma atenção especial. Isso aí, vamos falar de Super 8, começando neste sábado, tendo o Minas enfrentando o São Paulo, né? Primeiro contra o oitavo ali no chaveamento antigo, né? No chaveamento do fim do turno, e o vencedor enfrenta quem vencer entre Brasília e União Corinthians, né? Quarto contra o quinto. Um duelo bem interessante esse aí. Depois, do outro lado da chave, tem nada mais nada menos do que um Flamengo e Vasco, segundo contra o sétimo. E tem César e Franca e Pinheiros, né? O terceiro contra o sexto ali para definir mais um semifinalista, né? Podemos ter aí, já temos ali, claro, um Flamengo e Vasco. Podemos ter aí um Flamengo e Franca, né, que já foi algumas vezes já final do NBB. E o Minas e São Paulo também, duas equipes que sempre nos últimos anos estão aparecendo ali na disputa pelo título, né, do NBB. O Minas, que vem muito forte também. O Anais, uma Copa Super 8 também muito interessante de se acompanhar. Não só apenas por conta do equilíbrio já, né, que a gente já vê nessa temporada, mas também pela questão de ser mata-mata, né? Que eu acho que é um nível de, talvez, intensidade até superior com o que a gente já está vendo nos jogos hoje, né? Na questão ali da temporada regular. Eu acho que essa Copa Super 8 vai ser, acho que até superior a outras edições, viu? Em questão de desafios, né, de dificuldades e de disputa acirrada. É o grande apelo da Super 8, né? Um torneio curto, um torneio de jogo único, então torna tudo mais imprevisível. Os favoritismos não são tão claros assim, porque, novamente, é uma tarde, é uma noite iluminada de um jogador e pronto, né? A equipe que ficou em oitavo pode bater quem ficou em primeiro. Então esse ainda não aconteceu, né? É verdade. Mas é o grande apelo, de fato, da competição. Eu acho que a gente tem alguns jogos interessantes. Vamos falar rapidinho dos jogos. Eu gravei um podcast com o Pedro Rodrigues, tá, que deve ser publicado nos próximos dias, especificamente sobre o NBB. Lá a gente analisa jogo a jogo, então eu convido vocês a escutar quando for lançado, tá? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Pedro Rodrigues também. Mas falar aqui rapidinho jogo a jogo, a gente tem primeiro esse Minas e São Paulo, que o Minas é o melhor time da temporada, o Minas é amplo favorito, o jogo é em Belo Horizonte, mas como você descarta uma equipe que tem Ricardo Fischer? Como você descarta uma equipe que tem Faverani? Né? Não dá. Ainda mais em momentos decisivos, que esses jogadores costumam crescer de produção. Então eu acho que, claro, o favoritismo é do Minas, o momento é do Minas, mas de maneira alguma a gente pode cravar uma classificação certa, mesmo sendo o confronto do primeiro contra o oitavo, muito por conta desses personagens, né, Fábio? Esses caras super experientes do São Paulo, que tem um histórico de decisões favoráveis muito amplo. Com certeza, né? Um time de muita experiência. Acho que até fiz acho não, né? Tenho certeza que eu fiz o jogo do São Paulo contra o Bauru, né, na última semana. E é impressionante quando você vai ver ali, né, os atletas, boa parte ali com seus 30, 31, já o outro já um pouco mais acima, muita experiência e muita rodagem. Coisa que para um mata-mata, né, para uns playoffs, pode ser o diferencial, né, você ter essa experiência. E o São Paulo tem de monte, né, para encarar o Minas, que vem aí com a melhor campanha até aqui do campeonato, mas que já mostrou, né, nas últimas semanas, inclusive, que pode ser superado também. Então é um cenário bem interessante de se acompanhar. Tem um favoritismo sim o Minas, né, jogando em casa inclusive, mas o São Paulo, um time que até pelos nomes que tem e a experiência que tem, dá para fazer um duelo bem pegado, que vai acontecer na tarde de sábado, né, dia 25, às 5 da tarde, né, na Arena UniBH.
Isso, e logo depois, às 7h30 da noite, temos Brasília e União Corinthians, que ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente, no primeiro turno do NBB. E hoje, mostrando o bom momento dos times, apesar do Brasília vir de derrotas, mas são os atuais 3º e 4º, né? Então estão ainda acima do que no fim do primeiro turno, estão posições acima do que no fim do primeiro turno. Esse é um confronto, até pela proximidade dos times na classificação, bem equilibrado, talvez o mais equilibrado, que no primeiro turno teve uma partida em Santa Cruz do Sul que terminou pela diferença de uma posse, mas eu acho que pende um pouquinho para o Brasília pelo poderio ofensivo do time. Né? O União Corinthians é um time que cadencia um pouco mais, é um time mais lento, e aqui não falando de maneira negativa, tem um jogo mais cadenciado, um jogo de menos posses, e o Brasília é franco atirador. O Brasília joga e deixa jogar. Né? A gente já falou várias vezes, né, da alta pontuação do Brasília e dos seus adversários também, aqui nesse podcast. Mas eu acho que o União Corinthians tende a ter alguma dificuldade em segurar esse ataque do Brasília pelo estilo dos seus jogadores, mas tem uma questão aí. E aí eu até peço desculpas pela falta de conhecimento deste que vos fala, mas é a ausência do Daniel Von Heyden, que eu não sei se ele vai estar apto para o jogo de sábado. Eu não sei qual a extensão, o tamanho da ausência dele nesse Brasília. Se ele não tiver em quadra, aí a coisa realmente pode ficar mais equilibrada, porque o Brasília tem tido um pouco de dificuldade sem ele. Ele tá num momento muito bom, chutando bem pra caramba, com aproveitamento altíssimo, e a gente tem visto nas últimas partidas que o Brasília tem sofrido bastante sem a atuação do Von Heyden, né, sem esse desafogo do perímetro. Se ele não jogar, aí eu acho que tudo fica mais interessante em termos de equilíbrio. Né? Claro que a gente quer ver todo mundo em quadra, mas se ele tiver condições de jogo, aí eu tendo a dar o favoritismo pro Brasília, que também vai jogar em casa. E, principalmente, Fábio, no ginásio Nilson Nelson, você pode pensar, por que isso seria uma novidade? É porque até semana passada esse jogo estava marcado para outro lugar. Estava marcado para o ginásio Veracruz, em Brasília, porque no mesmo dia vai ter um evento de corrida em Brasília, que vai utilizar ali o entorno do Nilson Nelson. Para quem não conhece, o ginásio do Nilson Nelson fica ao lado do estádio Mané Garrincha. E como tudo em Brasília, é uma área muito espaçosa. Concreto no chão para você perder de vista. Niemeyer adorava isso quando construiu Brasília, né? E... botou nem uma graminha, né? Não botou 0 grama. Então, essa estrutura do entorno vai ser utilizada para corrida, e até então essa partida, por conta disso, não seria no Nilson Nelson, mas eu acho que deram um jeito de conciliar os dois eventos. Então, ainda bem que teremos o Brasília jogando no seu ginásio. Aliás, eu estive no Memorial da América Latina, a mesma coisa, né? Extensão também, concreto. É legal, pô, você consegue fazer curva com concreto, lindo. Mas parabéns. Não precisava ser só isso. Críticas ao maior arquiteto brasileiro. Mas é interessante porque são estilos diferentes, como você falou, né? Então vai caber a União Corinthians, é lógico, com o Von Heyden isso muda um pouco, mas vai caber a União Corinthians ter uma efetividade ali no seu jogo mais cadenciado, né, a partir do Johnny Machuca, né, principalmente, ali o Dwayne Johnson em infiltrações, ter essa efetividade para inclusive evitar uma transição rápida do Brasília, né, para não ir no jogo do Brasília, né, que é o que o time gosta de fazer. E aí, no caso da ausência do Von Heyden, dilui mais aí peso, né, a necessidade dos arremessos do Lucas, né, do Lucas Lacerda, do Cook e do Gemadinha, né? Vai ser necessário aí a presença desses caras, caso não tenha o Von Heyden ainda mais, né, pro Brasília fazer frente aí ao União Corinthians. Um jogo bem interessante, mas que acho que passa muito dessa estratégia pro União Corinthians, né, de reduzir assim essa velocidade do Brasília, né, esse volume ofensivo aí, né, a partir de um ataque mais efetivo, né, para não correr tantos riscos assim. Bom, e aí a gente tem no domingo, dia 26, o jogo às 11 horas da manhã no Maracanãzinho, um horário até interessante para Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, né, tradicional do futebol, que vai ter aí a disputa também num cenário clássico, né, do Rio de Janeiro, Maracanãzinho, e que coloca assim um Flamengo que não vem assim
sua melhor temporada, né, nos seus melhores momentos, contra um Vasco que também não é o mesmo Vasco da última temporada, talvez esteja abaixo das expectativas do torcedor, até na própria montagem do elenco, né, mas o duelo do segundo contra o sétimo colocado atualmente, né, no campeonato, ainda assim, né, uma expectativa alta por conta aí, né, de ser um duelo entre dois rivais, né, aí do Rio de Janeiro, né. Poxa, mais uma vez a Liga Nacional de Basquete é premiada com um clássico do Flamengo nos playoffs, né? Aconteceu isso ano passado contra o Botafogo, agora acontece no Super 8. O Flamengo terminou em segundo, o Vasco terminou em sétimo o primeiro turno. Coincidentemente, as mesmas posições deles atualmente, né, no momento dessa gravação. O favoritismo é do Flamengo, claro, né, está num momento melhor. Shaq Johnson está jogando melhor do que no começo da temporada, Alexei está destruindo, o Juan está bem mais entrosado, então, e ainda sendo o mando do Flamengo, com torcida a favor, espero que encham o ginásio, né, poxa, 11 horas da manhã, domingo, tá tendo Campeonato Carioca ainda, o Flamengo nem tá usando o time principal, né, o time principal do Flamengo tá fazendo pré-temporada nos Estados Unidos de futebol ainda, então, tomara que deem atenção, que exista a divulgação necessária e deem a melhor atenção possível para essa partida. O Vasco, sem Marquinhos, sofreu bastante, né, nessas semanas que a gente ficou ausente, mas nas últimas rodadas tem conseguido vitórias, né, venceu o Fortaleza, venceu a Unifacisa, coincidentemente, por uma posse de diferença, com o adversário marcando 74 pontos, né, foi 7-6 a 7-4 contra a Unifacisa, 7-5 a 7-4 contra o Fortaleza. Jamal acabou se destacando bastante, o Paulite também foi muito bem nessas rodadas, mas ainda assim eu acho que o Flamengo tem um favoritismo nesse caso, né. E fechando a disputa de Super 8, também no domingo, mas às 4 horas da tarde, no Pedrocão, o SESI Franca encara o Pinheiros. E aí, no papel, o Franca tem muito mais favoritismo. Lucas Dias está de volta, você tem ali o elenco inteiro à disposição, Wesley, David Jackson, Rincon, Didi Lousada, Jorginho, mas o Franca não vem num bom momento. O Franca vem aos trancos e barrancos, está vencendo o São Paulo no momento que a gente grava, por uma diferença até que confortável no momento, tá ali, já esteve mais confortável, né, então tá ali instável dentro das partidas o Franca, e o Pinheiros é meio franco atirador, né, o Pinheiros, como com a molecada, que tem aí o que conseguir é lucro, mas você pode ter uma grande tarde do Sloan marcando 30 pontos e aí tchau e benção Franca, né, você pode ter o Reinan num bom dia, jogando contra o seu ex-time, acabou pro Franca, então são possibilidades, né? Há uma instabilidade grave do SESI Franca. E a gente nota isso pela classificação. O Franca foi o terceiro colocado e o Pinheiros o sexto no primeiro turno, mas nesse momento o Pinheiros é o quinto, o Franca é o sexto, né? Então o Pinheiros passou o Franca, né? E o Franca caiu bastante, né, de posição. Então houve de fato, não é só que um dos times melhorou e o outro ficou estático, né? O Franca piorou e o Pinheiros melhorou. Então o momento é mais favorável ao Pinheiros, mas no papel e pelo mando, o Franca tende a sobressair, né? O que você acha, Fábio? Duas equipes que tiveram bons momentos já dentro do campeonato. O Franca talvez um pouco mais curto do que se esperava, mas é um time que vem um pouco diferente já para o retorno, né? Ou pelo menos para esse Super 8. Né, porque já conta com o retorno do Lucas Dias, então já tem um time completo, dá para se dizer assim, com o Didi, o Jorginho, o Wesley, o David Jackson, o Rincon, o Nathan também fazendo uma temporada interessante, né, de desenvolvimento mesmo no próprio Franca, e enfrentando um Pinheiros que, embora tenha perdido aí o Raulzinho, né, o Raulzinho jogou só boa parte inicial ali do primeiro turno, mas encontrou ali no Reinan, no Sloan, né, e numa base de jovens ali, né, acompanhados ali, claro, do Jimmy, um grupo bem interessante, né, para fazer frente aos adversários no NBB, não à toa
conseguindo desbancar outros ali na disputa do G8 para, inclusive, chegar, né, ao Super 8 e brigar agora aí contra o time do Franca. Eu acho que é um duelo que tem o César Franca como favorito, mas alguma qualidade individual ali do time do Pinheiros pode surpreender. Embora eu acho que o Franca agora pode começar a ter um desempenho um pouco melhor, né, com um elenco mais cheio ou completo, dá para se dizer assim. E é isso aí então. O Super 8 então começa, né, a ser disputado neste sábado, né, dia 25, e vai até o próximo sábado, né, dia 1º de fevereiro. A semifinal acontece no meio da semana ali, né, e depois temos a grande final no sábado, né, no fim de tarde de sábado ali, para ter mais um campeão do Super 8, que está na sua 6ª edição, né? Na verdade está na sua 7ª edição. A gente teve 6 edições anteriores que tiveram como campeões o Flamengo por 3 vezes, o Franca por 2 vezes e o Minas por 1 vez, né? Agora é um cenário que tem essas 3 equipes, acho que como favoritas também, mas vamos ver como que vai ser agora nesse cenário um pouco mais aberto, um pouco mais equilibrado contra outras equipes aí do Novo Basquete Brasil. Bom, vamos lá com agora o quinteto ideal, né? O quinteto da última semana e a corrida pelo MVP. Começando pelo quinteto ideal, que tem como principais jogadores, nos destaques da semana, o Elinho do Corinthians na armação, né? Ótima exibição dele na última semana, com eficiência de 41, né? Fez chover aí pro time do Corinthians. Com o Gabi Campos do Mogi, também ele dividindo a função, né, com o Elinho. Na ala tem o Mumford do Corinthians. E os pivôs, o Lucas Doria do Paulistano e o Dikembe do União Corinthians. Elinho, Gabi Campos, Mumford, Lucas Doria e Dikembe, com o 6º homem, o Brunão do Paulistano. Então esse é o quinteto ideal nessa última semana aí do NBB. Agora vamos para a corrida pelo MVP. Primeira atualização aí do ano da nossa corrida, que tem aí no top 10 o Douglas Santos, praticamente não se alterou, né, com relação ao último ano. O Douglas Santos do São José, né, o Monteiro do Minas, no 9º lugar, o 8º lugar para o Vitão do Corinthians, o 7º lugar é do Novaes do Pato, 6º lugar para Duane Johnson do União Corinthians. No top 5 tem o Faverani do São Paulo, 4º lugar para o Daniel Von Haidin do Brasília, 3º lugar o Alexei do Flamengo. O 2º lugar é do Dontra Bright do Bauru e o 1º lugar tem até aqui, né, na corrida pelo MVP, até rimou, um Jorginho do César Franca. Então esse é o top 10, mas que tem alguns nomes assim que estão próximos, né, de entrar, né? A gente toda semana a gente conversa, a gente discute, né, quem retornar, mas vale ficar de olho aí no Lucas Cauê do Corinthians, no próprio Lucas Lacerda do Brasília, o Elinho, né, que esteve no quinteto ideal essa semana, o Paulique do Vasco, enfim, nomes aí que podem pintar na corrida pelo MVP nas próximas semanas. Passar rapidinho pela BCLA, o nosso foco agora não vai ser falar de como foi, do que aconteceu, de estrinchar, até porque os brasileiros passaram o carro, né? E é isso que eu acho que é importante a gente falar. O Flamengo no grupo B, dividindo com o Boca Juniors da Argentina e o Toros de Tiquiri do Panamá, já tem 4 vitórias em 4 jogos, já classificado para a próxima fase. A próxima perna desse grupo vai ser ali no Rio de Janeiro, inclusive, de 9 a 11 de fevereiro. Então, Flamengo 4 em 4 já classificado. Minas também, 4 em 4 no grupo, com Quimsa da Argentina e Biguá do Uruguai. Minas também já dentro, de 8 a 10 de fevereiro, em Belo Horizonte, vai sediar a última perna já. E o Minas, inclusive, já em primeiro, né? O Flamengo, acho que se perder as duas, talvez ainda possa ficar em segundo. O Minas já em primeiro, garantido.
e ainda vai sediar a última rodada. No grupo D, Franca também 4-4, então os brasileiros venceram suas 12 partidas, 4 cada, e também vai sediar a última fase, o Franca, né? Então, um pouco antes, de 5 a 7 de fevereiro, o Franca vai sediar a sua partida. Acredito que também não está garantido. Não, acho que tá até garantido já, né? Pelo confronto direto já tem 2 vitórias contra os 2 adversários, mesma situação do Flamengo. Então, os 3 brasileiros, Fábio, já em primeiros, invicto, com 4 vitórias em 4 jogos para cada um. E sediarão ainda a última fase. Indo para as perguntas, Fábio Toledo, recebemos algumas aqui no Instagram. Dessa vez eu não apaguei nenhuma sem querer, então vai dar pra gente fazer. Vamos lá, algumas a gente já respondeu ao longo do podcast, então vou mencioná-las agora e a gente já descarta porque já respondemos no podcast. Primeiro, o Matheus Superbi, perguntando o que achamos da Liga Ouro e do CBBzão, já respondemos. E o Léo Lenzi, que mandou 2 perguntas, uma delas foi sobre a questão do NBB embolado, mas ele pôs um adendo. Ele perguntou se a gente acha que o mando de quadra nos playoffs vai ser muito determinante. E eu digo que para alguns times sim, né? Principalmente para os times de mais torcida. A gente vê, vamos pegar aqui, ó, o 16º. 16º não, porque tem uma divisão ali, né, de campanha do Botafogo pro Pato. Mas a gente vê aqui, o Pato jogando em casa, campanha de 7-5, jogando fora, 1-9. Mogi jogando em casa, 5-5, fora, 3-9. Aí o Corinthians e a Unifacisa são 2 exceções, né? Que tem campanha negativa jogando em casa e positiva jogando fora. Mas São José, 7-5 em casa, 4-5 fora. Bauru, talvez o maior expoente disso, 8-2 em casa, muito difícil jogar na panela de pressão. E 3-8 fora, muito difícil para o Bauru jogar fora da panela de pressão. Brasília também, 7-2 em Brasília, 6-6 fora. O Minas, invicto em casa, 10 jogos, 10 vitórias, 7-3 fora. Então, eu acho que, de fato, o mando, principalmente para essas equipes que têm uma torcida mais presente, pode sim fazer a diferença. Claro que isso não é regra, né? O Vasco também é um time que tem campanha melhor fora do que em casa, mas acho que tende a fazer menos diferença para Pinheiros, para Paulistano, né, para times ali que não tem uma torcida tão próxima. O próprio Corinthians, dependendo do adversário, né, se não for um clássico do futebol, a torcida não tem comparecido. Mas para quem tem a torcida mais presente, sim, o mando de quadra acho que faz diferença. Então tem algumas equipes que pode ser determinante, né, como para outras não faz tanta diferença. O União Corinthians, por exemplo, ele tem um desempenho semelhante tanto em casa como fora. Mas o ambiente ali de Santa Cruz do Sul é diferenciado, né? Que pode ser determinante para o União Corinthians. Então, acho que varia muito, né? Por equipe, assim, até por estilo de equipe nessa temporada. Ainda com o Léo Lenzi, Fábio, ele fala que sei que já era uma bola cantada, mas qual a opinião de vocês sobre o Jogo das Estrelas voltar para BH? Era cantada e anunciada, né? A própria Liga Nacional de Basquete anunciou em outubro, na festa de lançamento do NBB, que voltaria para Minas. Eu vou passar pelo fato de repetir sede, né? Que eu acho que a discussão é mais sobre isso do que especificamente sobre Belo Horizonte. O fato de repetir sede é porque é cômodo, né, para a Liga Nacional de Basquete. O Jogo das Estrelas é um evento logisticamente difícil de fazer, é um evento que você praticamente transfere a Liga Nacional de Basquete de sede por uma semana e meia. Então precisa ser para um lugar com estrutura, e lugar eu digo cidade e ginásio, né? Eu não canso de repetir como o Jogo das Estrelas em Franca em 2019 foi complicado de ser feito, porque ficou claramente o sentimento de que o lugar ficou pequeno. Tanto o Pedrocão quanto a cidade de Franca, né, pequeno para receber um evento com tanta gente, com tanta estrutura. E o Pedrocão, poxa, é um dos ginásios mais tradicionais do Brasil, mas é um ginásio apertado. Embora caibam 6.000 pessoas, é um ginásio que você, por exemplo, não tem distância da arquibancada para a quadra. Isso nas partidas é ótimo. Poxa, caldeirão, torcida em cima, espetáculo lindo. Para um evento que precisa de uma estrutura física mesmo,
de utilizar o entorno da quadra, nossa, fica muito mais apertado, muito mais complicado. E o Ibirapuera oferece muito bem isso, o Maracanãzinho oferece muito bem isso. A Arena BH não oferece tanto, mas o clube do Minas oferece pelo que contam, né? Eu não conheço, infelizmente, ainda o Minas, a estrutura física do Minas. E além disso, as 2 edições atrás foi em Minas, né, o Jogo das Estrelas, e foi uma edição muito bem avaliada, muito bem quista, com ativações muito legais, com uma edição lembrada, né, uma edição muito bem lembrada, fora que a Liga Nacional de Basquete também tem ali o Kouros Monjadene como um dos seus nomes, se não o seu nome mais influente, que ele é do Minas, então é também de interesse levar para lá, voltar para Belo Horizonte. Mas o fato de repetir sede é por isso, né? Porque é mais cômodo, é porque a Liga Nacional de Basquete eu acho que não se vê com a estrutura e com a possibilidade necessária para levar para um outro lugar. E eu imagino que ela tem alguma reticência em levar para cidades do interior. Então, mesmo cidades do porte de São José, de Campina Grande, São José é o dobro de Campina Grande, né? Mas são cidades grandes, são cidades que tem ali, teria público, mas eu acho que a Liga está privilegiando capitais nesse momento. Falta um pouco de variedade, concordo. Mas é isso que no final dos contos acaba acontecendo, né? É interessante porque vai junto com um bom momento do Minas, né? O Minas recebe, né, mais um Jogo das Estrelas por lá, né, em boa fase. Teria outros lugares para fazer? Sim, né? Rio de Janeiro, própria Brasília, né? Com o Brasília também numa ótima temporada. Tá certo que muitas vezes não é esse o caso, né? O time que tá melhor ali vai levar o jogo para casa, porque não é sempre assim. Tem outras questões também, mas dentro dessas outras questões o Minas também tá forte, né? Extra quadra. Então, acredito que não é surpresa. Eu acho que é interessante e positivo. Ter uma variação de Jogo das Estrelas aí. Acredito que não vou estar, né, nesse Jogo das Estrelas, mas é uma ótima oportunidade novamente aí para o pessoal de Minas também, né, aparecer e fazer a festa aí com os melhores jogadores da temporada, que é uma ótima temporada, inclusive. E por fim, pergunta do Saulo Borges, Fábio, perguntando como funciona o contrato do Mãozinha com o Minas. Aconteceu isso essas semanas, né? O Minas inscreveu o Mãozinha no NBB. Mas é um acordo que o Minas tem com o Mãozinha que tem um monte de condições, né? O Mãozinha tá na D-League, no Memphis Hustle, e ele só vai participar do Minas, jogar pelo Minas, se ele tiver agenda após o fim da D-League nos Estados Unidos. Então, se o time dele for eliminado rápido nos playoffs, por não chegar aos playoffs, ou for eliminado rápido, por exemplo, e se o Minas perdeu o Mineiro, né, que nestas semanas, num jogo entre Vasco e Minas em São Januário, o Mineiro se envolveu numa confusão que deu uma cabeçada no árbitro. E ele vai ser julgado, ele já está ausente dos jogos do Minas, mas por opção do próprio Minas, e ele vai ser julgado e pode perder ali vários jogos, quem sabe ficar fora até o final da temporada, e o Minas perderia um pivô então, e aí jogaria com o Mãozinha caso tivesse agenda. É essa a situação. Então se o Mãozinha tiver disponibilidade, se o Minas for longe no playoff, a gente imagina que vai, mas a gente nunca pode cravar, e se o Minas perder o Mineiro, tá? Então tem vários sis, não é certa a participação do Mãozinha ainda. Eu torço muito para que participe, né? Porque, poxa, ia brilhantar demais essa reta final de NBB. Mas não é nada certo. O Minas inscreveu porque o prazo de inscrição do NBB é até o final do primeiro turno. Então, se não inscrevesse agora, não teria como inscrever lá na frente. E é por isso que o Minas fez esse movimento, mas ainda é bem improvável. Ainda é bem improvável. Valeu demais, pessoal. Valeu demais. Novamente, ficou o registro aqui desse último mês que a gente ficou fora. Pode ter certeza que não foi por falta de vontade, mas foi por justamente excesso de trabalho.
E valeu, Guanais. Forte abraço, até a próxima. É isso, Fábio, brigadão. Peço a todos a compreensão ali pela ausência nessas últimas semanas, mas estamos de volta. Nos sigam nas redes sociais, chamem a gente para trocar uma ideia. E é isso aí, galera. Brigadão e até semana que vem. E a você, então, fica o nosso agradecimento, né? Agradecemos também a paciência por ter nos aguardado, né, por um mês aí. Já sabe, né? Deixa o seu like, compartilha essa edição do podcast e vem mais por aí. Vem mais podcast por aí, beleza? Forte abraço. Falou!